Deixa eu ver como é que eu fixo um comentário. Não consigo fixar um comentário. Bararara, copiar link, compartilhar. Bom dia, povo de Deus! Estou tentando fixar um comentário aqui, mas eu não estou conseguindo. Deixa eu ver como que a gente faz. Gente, todo dia eu aprendo uma coisa nova, viu? Preenchimento automático, vamos lá. Como é que fixa esse comentário? Será que dá 2 cliques? Alguém sabe como fixar um comentário? Fixar comentário. Ê, consegui! Gente, tudo que eu sei nesse Instagram, no YouTube, em tudo, é tudo eu todos os dias aprendendo. É muita coisa pra gente aprender. Bom dia, povo de Deus, vamos lá, hoje o nosso encontro vai ter que ser assim, de no máximo meia hora, 40 minutos, porque eu tenho um atendimento do consultório. Acorda pra Vida é um movimento que está acordando pessoas, fazendo com que elas deixem de ouvir a mente barulhenta e comecem a ouvir a voz de Deus. O Criador se manifestando na própria criatura. O Deus agindo através de você. De você. Então, bom dia, Darcy, bom dia, Vera, amada querida, bom dia, guerreira, a vida é um constante aprendizado, bom dia, Ted, bom dia, Roseli, bom dia, Helenice, bom dia, Cristiana, bom dia, Rosana, e vamos lá, né? Vamos lá. Então vamos entregar esse nosso encontro de hoje a Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele nos unja, que Ele nos proteja e que cada palavra dita seja como uma sementinha que possa cair em solo fértil e possa multiplicar. Amém? Amém. Ontem, no nosso encontro de ontem, nós falamos sobre apego, sobre abundância e prosperidade. Ontem, a gente falou também sobre como sair da escassez e ir para a abundância. Então, se você não assistiu ontem ainda e ontem, está aqui gravado, mas também está no canal do YouTube. E eu iniciei o nosso encontro ontem com a frase bíblica: pois a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E se você quiser entender isso na prática, você precisa assistir o nosso encontro de hoje. Então vai lá no YouTube depois, digita o meu nome, Adriana E. Schmidt, que lá você, deixa eu colocar aqui para você, Adriana E. Schmidt, lá no YouTube. Quando você abrir lá tem a sequência dos nossos encontros. Aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá bom? Gente, o afeto, ele cura. E nós nascemos para o amor. E por que a gente adoece tanto? A gente adoece porque nós não fomos feitos para sentir raiva. Nós não fomos feitos para sentir ódio. Nós não fomos feitos para sentirmos mágoa. Nós não somos feitos para sentir angústia. Todos nós nascemos para o amor. Quando nós nascemos e somos crianças, nós somos
puro amor. Nós somos essência pura. Mas a gente vai crescendo e vai se distanciando desse amor, desse todo. E depois a gente vai se perdendo de nós mesmas. Deixa eu só... Esse ar, gente, tava em 16. Eu acho que ontem eu tava com tanto calor. E daí agora eu tava sentindo um frio nas minhas costas. Já tem 22. Então nós nascemos para o amor. E quanto mais nós nos distanciamos desse amor, mais nós adoecemos. Se você for parar para pensar, e se você tivesse que pegar um caderninho de... Vamos lá? Deixa eu só mostrar isso aqui para vocês, ó. D, abre parênteses, eu, fecha parênteses, S. O que tá escrito aqui? Escreve nos comentários. O que está escrito aqui? A gente já vai falar sobre isso também. Se a gente for pegar um caderninho e escrever nesse caderno tudo aquilo que a gente sente durante o dia, né? Vamos supor que a gente escreva ali, agora eu senti raiva, agora eu senti ódio, agora eu senti tristeza, agora eu senti desânimo. Se a gente fosse anotar, gente, eu fixei um comentário ali do meu número para que você envie um WhatsApp para mim e escreva acorda pra vida que eu te coloco no nosso movimento. Tá? No nosso movimento que já tem 370 pessoas, eu acredito, ou 368, eu não lembro exatamente. Então, assim, ó, se a gente for pegar um caderno e anotar tudo aquilo que nos passa durante o dia, todas as emoções, esse é um testezinho, tá, gente? Você precisa ver qual a emoção predominante. Qual é a emoção predominante? Porque o pensamento, ele vai gerar a química da emoção e a química do sentimento. Então, aquilo que você pensa vai gerar uma reação aqui no seu corpo. Se você, por exemplo, pensar em algo que aconteceu na sua vida que não foi legal, num trauma, por exemplo, num abuso sexual, se você pensar em algo que não foi legal, na hora você vai sentir no corpo toda a reação física e fisiológica como se aquilo tivesse acontecendo de novo. Então, toda vez que nós lembramos de algo ruim ou bom, é como se nós estivéssemos vivendo tudo aquilo de novo. E é assim que vai criando o nosso molde mental, com aquilo que nós repetimos diariamente, através das escolhas dos nossos pensamentos. Só que nós não escolhemos esses pensamentos. Ou você escolhe, agora vou pensar tal coisa. Gente, envia ali para pelo menos 10 pessoas no teu direct, porque esse nosso encontro de hoje vai ser transformador. E eu nem comecei ainda. Quando o pensamento tá aqui na cabeça, e por que a gente não ouve a voz de Deus? Todos os dias eu ouço alguém falar assim: Adri, eu queria ouvir a voz de Deus. Por que você não ouve a voz de Deus? Porque você ouve a voz da tua cabeça. E a voz da tua cabeça faz parte de um programa que você já nasceu com ele. Eu chamo de aplicativo, é um app. Você nasceu com esse app
que é um programa que se chama Programa de Sobrevivência. PDS. Programa de Sobrevivência. Você nasceu com um aplicativo que se chama PDS. Ele está instalado aí dentro. A única função dele é proteger você do pior que possa acontecer na sua vida. Aí você vai ficar o dia todinho, com milhares de vozes aí na cabeça, falando assim: você não é bom o suficiente. Se você tivesse falado de outra forma, seria melhor. Por que você não fez assim? Por que você não mandou mensagem para ela? Ela deveria ter sabido disso. Agora estão pensando que você fez aquela nhaca. Amanhã eu tenho reunião, acho que eu não vou dar conta. E o que eu vou falar pro meu marido para que ele não entenda que eu estou pensando isso? Meu Deus, eu preciso falar isso para tal pessoa, mas eu acho que eu não vou dar conta de falar. Aí você fica a semana toda remoendo, ruminando mentalmente algo que precisa ser feito, mas você não faz porque você fica alucinando. Alucinar significa ficar ruminando mentalmente as possibilidades que não existem, são só possibilidades. A única coisa que existe é o agora, é esse minuto aqui, esse instante sagrado aqui. Nada além disso existe, nem o passado, porque já passou, e você não é o que aconteceu contigo, você é aquilo que você faz disso. E nem o futuro, porque o futuro ainda não existe. E quando o futuro chegar, ele não será futuro, ele será presente. Então a única coisa que você tem na sua vida é esse instante, é esse presente. Enquanto você estiver aqui e a tua mente estiver ali, ou lá, ou acolá, você estará com ansiedade, você estará com pensamentos acelerados, você estará com preocupações excessivas, e isso significa que você não acredita em Deus, que você não tem fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Não adianta falar Deus, Deus, Deus. O que Jesus fala na Bíblia? Não andeis ansiosos e aflitos com o dia de amanhã. Para cada dia basta o seu próprio mal. Para cada dia basta o seu próprio dia. Então não fica preocupada com o que vai acontecer. Porque ainda não aconteceu, meu amor. Não aconteceu. E pode ser que não aconteça. As maiores preocupações humanas, 85% nunca acontecem. Isso é estatístico. Então, para de se preocupar, para de se preocupar, para que você consiga ouvir a voz do Criador se manifestando na criatura. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Escreve aqui nos comentários para mim, para nós. Você se preocupa muito? Escreve aqui nos comentários, você se preocupa muito? Se você se preocupa, quais são as tuas maiores preocupações? Se você se preocupa, quais são
as tuas maiores preocupações? Escreve aqui no comentário para mim. Tô dando um oi aqui para vocês. Escreve aqui para mim, se você se preocupa, quais são as suas maiores preocupações? O que passa na tua cabeça, Maiara? Qual é as tuas principais preocupações? Escreve aqui nos comentários para mim. Eu tô tentando enviar a nossa live aqui para as pessoas, mas o aviãozinho não aparece para mim. Deve aparecer para vocês, né? Deixa eu desligar aqui que tá muito frio, gente. Quais são as tuas maiores preocupações na vida? Escreve: não ter dinheiro para pagar a conta. Não, preocupação, aflição máxima. Eu não entendi, Luísa. Você não tem preocupação, você tem aflição, é isso? Eu sou muito preocupada com os meus filhos, netos. O momento é financeiro, eu acho. Estou grávida de gêmeos, marido desempregado, inquilino devendo e o aluguel da casa. Caraca, é muita coisa, Maiara. Gente, se vocês estão nessa situação, a gente vai ter que ir por outro caminho. Sabe por quê? Porque vamos supor que a minha vida tá mais ou menos, que eu tô tendo um bom salário, que eu tô com as minhas contas em dia, ok? Mas quando eu tô numa situação, por exemplo, eu tô grávida de gêmeos, o meu marido tá desempregado, o inquilino tá devendo o aluguel da casa, aí eu tô numa situação onde eu estou manifestando a escassez da minha vida. Maiara, tem alguma coisa errada aí. A gente precisa ver a relação de pai e mãe. Por quê? Porque o pai é o dinheiro que entra e a mãe é o dinheiro que permanece. Só que isso não é só na tua vida, porque se você tá casada, é na vida dos dois, não é só na vida de um. Então a relação com o dinheiro, gente, ela tem a ver com relação de pai e mãe. Adri, mas eu amo meu pai e minha mãe, por exemplo. Você pode falar isso pra mim, né? A gente nasce sendo o todo. E nesse todo, nós somos metade pai e metade mãe, tá? Maiara, vamos supor que isso aqui é você, tá? Metade aqui, ó, eu vou escrever aqui, ó, pai e mãe. Não importa se eles estão vivos ou não, tá? Metade mãe, metade pai, certo? Vamos supor que a mãe fez algo para você lá na infância, ou o pai, e lá no teu interior, bem lá no teu interior, aquela criança, ela ficou ferida. É como se você falasse assim: ah, eu gostaria de ter sido mais amada pelo pai e pela mãe. Sabe quando a gente se sente com privação emocional? Privação emocional é das 18 marcas de infância. É quando a gente tinha uma ideia de ser amada de um jeito e foi de outro, tá? Aí essa metade aqui, ó, aqui vamos supor que é você, tá? Metade pai, metade mãe. Se uma das partes, o pai ou a mãe, de certa forma, você esperava uma coisa e aconteceu outra, essa metade aqui, ó, ela fica manchada dentro de você. Ela fica com problemas de integração, que a gente chama.
Daí, quando você cresce, o que acontece? Nós somos inteiros. Se a metade minha, que representa a mãe, é uma metade que tá com algum perrengue emocional, que ainda não tá consciente, que tá inconsciente, eu vou ter dificuldades de me tornar um ser humano inteiro, realizado na vida. Porque essa minha parte, essa minha metade, ela tá com probleminhas. Só que esses probleminhas pode ser que não estão conscientes na nossa vida. Entendeu? Então aqui, ó, aqui somos nós, a metade pai e a metade mãe. Se uma dessas metades, eu risquei aqui a metade da Maiara. Maiara, é só um exemplo, tá? Vamos supor que uma dessa metade aqui tenha havido algum probleminha lá na infância, algum perrengue. A mãe, por exemplo, ia trabalhar e te deixava em casa sozinha, é só um exemplo. E daí você desenvolveu a marca da privação emocional, por exemplo. Privação emocional é quando a gente sente que deveria ser mais amada e foi menos amada. É uma interpretação que a gente dá ao amor da mãe e do pai. Essas partes, elas ficam com problemas internamente e isso dificulta a minha realização na vida. O que é a autorrealização? É quando eu me sinto feliz com os meus resultados físicos, mentais e espirituais. Físicos aí envolve a matéria, envolve a saúde, quando eu consigo realizar os meus sonhos, uma boa casa, eu quero um bom carro, um bom casamento. O espiritual entra a minha realização na minha conexão com Deus, eu sinto Deus, eu vivo em paz espiritualmente. Então existem várias áreas na nossa vida, na roda da vida, né? A área social, a área espiritual, a área da saúde. Cada área a gente se dá uma nota. Então, se a nota estiver alta nessas áreas, eu posso dizer que eu me sinto autorrealizada na vida. Então, esse pode ser uma das causas da falta de dinheiro, tá, Maiara? Mas não significa que seja isso, somente isso. Teria que estudar. A terapia é um estudo, né? A gente vai ir lá no inconsciente, que representa 95% de tudo que nós desconhecemos, vai dar um comando para o inconsciente, para ele trazer para o consciente a origem daquilo que está te fazendo sofrer. Essa pode ser uma origem da escassez. Porque assim como uma lâmpada que para iluminar ela precisa de um polo negativo e um positivo, o polo positivo é o pai, o negativo é a mãe. Isso não tem a ver com negativo e positivo, e sim é uma polaridade yin yang. Então, se a gente não tiver essas duas partes integradas aqui dentro, de forma consciente, pode ter um perrengue financeiro na nossa vida, isso na tua vida e do teu marido. Segunda possibilidade da escassez é a relação que você tem com o dinheiro, como você vê o dinheiro na sua vida. Então daí aí entra as crenças limitantes, o que você pensa sobre o dinheiro, como você ouviu falar do dinheiro desde a tua infância. O dinheiro é difícil, o dinheiro não dá em árvore. É mais fácil um rico, um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Daí a gente tem que ver quais são as suas crenças em relação ao dinheiro. Gente, eu ia falar de uma coisa, já tô falando de outra, né?
mas é aquilo que Deus manda. Vamos lá. Então, são as suas crenças em relação ao dinheiro. Então, você vai pegar um papel e anotar o que você pensa sobre o dinheiro. A primeira coisa que vem na sua cabeça. Escreve aqui nos comentários para mim. A primeira coisa, quando você pensa em dinheiro, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Então, aquilo que a gente pensa sobre as coisas vai definir a minha relação com as coisas. Então, se eu penso, por exemplo, homem nenhum presta, homem nenhum vai prestar para mim. Porque é uma visão clara que eu tenho sobre o homem, que homem nenhum não presta. Isso é um exemplo, tá, gente? Não é o que eu penso. Então, você vai escrever no papel tudo aquilo que você pensa a respeito do dinheiro, a respeito de família, a respeito de marido, de homem, tá? A Vera disse que dinheiro para mim é uma bênção. Vera, você tem problema financeiro ou não? Vera, você tem problemas financeiros? Porque se a gente tem uma crença que o dinheiro é uma bênção, eu posso até passar por desafios, mas nunca vai me faltar dinheiro. Não me veio nada, Adri, mas eu sempre fui de gastar o total do salário, como por exemplo, ganho 1.000, posso gastar 1.000. Nunca fui de guardar dinheiro. Ô Maiara, talvez a gente teria que trabalhar os teus hábitos com o dinheiro. É que às vezes, gente, a gente tem vícios em relação ao dinheiro e a gente acaba gastando o limite ou mais do que pode. Por quê? Porque a gente tem necessidade de comprar coisas para preencher vazios existenciais. Bom dia, Tere, linda! Então, assim, muitas vezes você tem necessidade de ir lá comprar o A, o B e o C, não porque você está precisando, mas porque você está se sentindo triste. E quando você compra aquilo acaba trazendo dopamina, que é o hormônio da alegria e da felicidade. Então, Maiara, tem que ver se você está reproduzindo um vício mental de alguém da tua família também, porque às vezes nós temos comportamentos, por exemplo, como gastar todo o dinheiro por fidelidade emocional. Vamos supor que tu tinha uma mãe ou tem uma mãe que é gastadeira, né? Ou um pai, ou uma avó que era assim, ou uma bisavó. Eu lembro que eu tinha uma avó, a mãe do meu pai, que ela gostava muito. Ah, a Vera tá aqui, vai me falar isso. Gostava muito de comprar comida, né, Vera? Não era assim? Ela vivia indo no mercado, comprando comida e deixando tudo abastecido, né? Ela tinha como se fosse um vício de sempre ter comida em casa. E às vezes eu me vejo aqui em casa comprando comidas assim, eu disse assim, nossa, de quem eu herdei isso? De quem eu herdei isso, né? Então, quando a gente tá no modo automático, a gente acaba comprando, por exemplo, 2 pacotes da mesma coisa e você não precisava ter comprado aquele pacote, porque você já tinha em casa. Mas se tá em modo automático, você não sabe quantas batatas tem na geladeira, quantos macarrão tem na despensa, você não sabe. Porque você tá em modo automático, daí você acaba comprando coisas que você não precisa e deixando faltar coisas que você precisa em casa. Então, como funciona a fidelidade emocional? Mãe, eu te amo, por isso eu sou igual a você. Você não fala isso verbalmente. Mãe, eu te amo, por isso eu sou igual a você.
você acaba repetindo o comportamento, se naquele comportamento que é igual a alguém da tua família, é uma forma de você dizer: mãe, eu te amo, por isso eu sou igual a você. Minha mãe é muito controladora, não gasta com nada. Quando saímos, ela não comprava nada, nem um lanche se eu estava com fome. Maiara, então esse teu comportamento pode ser um comportamento, porque assim, ó, ou a gente repete por fidelidade emocional, ou a gente repele por rebeldia interior e por querer ser diferente. Porque se a mãe não comprava lanche, tá? Se a mãe é muito controladora e eu julgo aquilo como sendo algo ruim, o que vai acontecer? Eu vou desenvolver um comportamento contrário para provar para mim mesma que eu não sou igual à mãe. Só que daí eu acabo indo para as polaridades, para os extremos. Então a mãe era muito controladora, não gastava com nada, era mão de vaca, era assim que a gente fala, mão de vaca. E daí o que eu faço? Eu acabo desenvolvendo um comportamento de mão solta, de gastar demais, para provar para mim mesma que eu não sou igual a ela. Então toda vez que a gente está aí nas polaridades, nos extremos, a gente está se distanciando da nossa natureza divina, da nossa essência. A Vera disse que quem não sabe economizar 1.000 não pode ganhar 10.000. A Vera aprendeu na live passada, né, Vera? Eu falei que quem não sabe lidar com 100 reais não sabe lidar com 1.000 reais. Quem não sabe lidar com 1.000 reais não sabe lidar com 1 milhão de reais. Então, assim, outra possibilidade, gente, eu não vou poder falar todas as possibilidades da escassez, a gente já falou de 2, de 3. Existem 10 possibilidades de perrengue financeiro na sua vida. 10. Vocês acreditam? Outra possibilidade é você estar vibrando na escassez. O que é vibrar na escassez? Lembra da frase de Jesus? Vou repetir aqui para vocês. Como que é a frase que eu falei essa semana? Pois a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus capítulo 25. O que significa isso? O exemplo da Maiara, o inquilino não tá pagando aluguel, eu tô grávida de gêmeos, é uma bênção, né? Grávida de gêmeos, mas daí vem a preocupação, meu Deus, eu vou ter dinheiro para dar conta? De quantos meses você tá, Maiara? E depois o marido desempregado. Daí assim, quanto mais perrengue na nossa vida, mais a gente foca nos perrengues, não é assim? Focando naquilo que te falta, você vai ter mais daquilo que te falta. Então assim, Maiara, qual o conselho que eu te dou? Não importa a situação da tua vida agora, nesse momento. Não importa se o marido está desempregado, se o aluguel está atrasado, se você não vê nenhuma expectativa do futuro. Não importa, minha linda. Sabe o que você vai fazer? Você vai começar a agradecer. Agradecer tudo que você tem na sua vida. Tudo. A porta da gratidão, a gratidão é a porta que abre abundância na nossa vida. Mas não é agradecer de boca para fora. Não é falar, Deus, obrigado por essa mesa, por essa cadeira que eu estou sentada aqui. Não é agradecer de boca para fora. É agradecer de coração. É sentir com a alma. Começa a agradecer tudo. Agradecer o teu marido, esses 2 anjos que estão na tua barriga. Aí você foca no agora, no estado de presença. Não se preocupa com o amanhã. Não se preocupa. Maiara, Deus vai prover. Deus não vai te deixar faltar nada se Ele perceber
que você tá no agora, confiando, vivendo o estado de presença, ele não vai te deixar faltar nada. Meu Deus, isso é tão certo, como essa luz que está iluminando a gente, ele não deixa faltar. Na hora as coisas vão acontecendo. Gente, isso é surreal, isso é surreal. Eu já vivi milhares de experiências assim na minha vida, milhares. Eu já passei perrengue por financeiros de estar devendo uma fortuna, de ter vendido carro, de ter vendido... Gente, eu já fui à falência. Sim. Aí, o que eu fiz? Eu renasci para uma nova vida, uma nova relação com o dinheiro, uma nova relação comigo. E essa história está escrita no meu livro, O Mapa da Vida. Que se você ainda não tem, manda uma mensagem para mim, Adri, eu quero o livro Mapa da Vida. Então, assim, começa a agradecer, linda. Maiara, tudo. Quando você estiver pronta para agradecer os perrengues da tua vida, você tá pronta para se curar deles. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês muito séria aqui. Eu sofri um acidente gravíssimo, eu quase morri. Aliás, eu morri, literalmente. Fui lá em cima, falei com Deus, voltei. Faz 6 meses. Eu tô com sequelas do acidente aqui no meu braço só. Da cabeça já fui curada. Teve uma noite que eu agradeci a Deus pelo acidente. E eu me senti mal de estar agradecendo o acidente, porque eu pensei assim, meu Deus, Adri, você está agradecendo o acidente? Que maluco isso. Ontem eu cheguei no Dr. Luiz Felipe Cavalheiro, que eu ainda não postei para vocês aqui, a consulta de ontem, e também o vídeo de como está o meu braço por dentro. Eu falei assim, doutor, a minha vida melhorou muito depois do acidente. Não, eu não falei isso, eu falei, doutor, a minha vida mudou muito depois do acidente. Daí ele falou assim, mas mudou como? Daí eu falei, mudou para melhor. Mesmo com os perrengues que eu tô passando, mesmo com as limitações do ombro, do braço, de levantar, de pôr para trás, porque hoje eu sou outra mulher. Hoje eu sou outra mulher. Eu aprendi tanto com esses perrengues, tanto, que eu não consigo imaginar como eu seria sem isso na minha vida. Quando você estiver pronta para agradecer os perrengues da tua vida, você está pronta para a cura deles. É isso, gente. Então começa a agradecer tudo. Tudo. Até a tua dor. Começa a agradecer cada doença no corpo. Porque cada uma delas veio para te ensinar algo. Você não foi feita para escassez. Você não foi feita para falta de dinheiro. Você não foi feita para doença. Você não foi feita para dor. Você não foi feita para sentir raiva. Se você sentir raiva, você vai ter gastrite. Se você sentir mágoa e mágoa por muito tempo, você pode ter câncer. Se você for muito centralizadora, você pode ter enxaqueca. Se você não conseguir falar o que precisa ser dito, a tua garganta pode adoecer. Se você não saber o caminho que você deve seguir na vida, se o seu fluxo de vida estiver interrompido, você pode ter trombose, você pode ter varizes. Se você não sabe o teu limite, porque a pele é o maior órgão do corpo humano, você pode adoecer da pele.
Você pode ter problemas de pele. Se você tá com problema de encarar a vida de frente, com força, com vontade, você pode ter problema nas garras, nas unhas, que representam a garra da vida. Você pode ter problema nos dentes, que representam a garra na sua vida. Se você não estiver ouvindo a voz de Deus e estiver ouvindo só o barulho da tua cabeça, da tua mente, você pode ter problema de audição. Se você não estiver vendo o que precisa ser visto, se você estiver só olhando os problemas da tua vida e não estiver olhando as graças da tua vida, você pode ter problema de visão. Se você não aceita as coisas que acontecem na sua vida e as pessoas que estão ao seu lado, com cada uma com a sua imperfeição, você vai ter problema de má digestão, porque você não vai digerir a situação. Se você sentir raiva, muita raiva, você pode ter problema no fígado. Se você engolir muito choro e não chorar, a bexiga é o formato de uma lágrima. Você pode ter cistite, infecção urinária e problemas na bexiga. Se você não sabe receber, você só sabe cuidar e não sabe receber, se você não tem equilibrado o teu dar e receber, você pode ter problemas de pulmão. Porque o pulmão representa o nosso dar e o nosso receber. Se você tem dificuldades de ser amada ou de amar, você pode ter problema no coração, que representa o nosso amor. Então todos os dias fecha teus olhos e daí tem uma centena aí de doenças e cada uma tem a sua linguagem e a gente trabalha isso no consultório. Quando o paciente chega com uma doença, a gente entende a linguagem daquela doença, trabalha essa linguagem na psique do paciente para que ela não se manifeste em alguma outra parte do corpo. Porque você pode ter um câncer numa determinada parte do corpo, aí você vai lá e retira o tumor. Mas se você não curar aquilo que manifestou aquele câncer, ele pode vir em outra parte do corpo. Isso é bem sério. Então, vamos supor que você tenha, sei lá, uma doença específica. Aí você vai lá e resolve aquilo. Aí isso se manifesta em algum outro órgão, porque você ainda não curou aquilo que causou aquela doença, a causa primária daquilo. Então, no consultório a gente trabalha isso, tanto online quanto presencial. É muita coisa, né, gente? É muita coisa, é muita coisa. Por isso que eu tenho que fazer a live todos os dias, porque se eu fizer lives eu sempre me emociono aqui nas lives. Se eu fizer lives até o resto da minha vida, até o último dia da minha vida, que eu não sei quanto tempo eu tenho, e nem você sabe. Ninguém sabe quanto tempo tem na vida, gente. Ninguém sabe quanto tempo tem. Por isso que eu te falo, vive o agora, vive o estado de presença. Deus não vai deixar que um fio da tua cabeça caia, sem que Ele permita. Deus me quebrou para me fazer inteira. Talvez Deus está te quebrando para te fazer inteira. Mas comece a agradecer isso, para que você consiga viver o estado de graça. Eu não consigo me imaginar de outra forma. Gente, ouvir a voz de Deus é tão maravilhoso. Eu ouço o tempo todo. E eu tô falando com vocês e eu tô ouvindo.
É só você deixar de ouvir a voz da tua cabeça. É você entender que você não é esse programa que tá aí dentro. Você não é as tuas vozes aí internamente que falam o tempo todo que não vai dar certo, que não vai dar o dinheiro. Isso não é real, isso não é verdadeiro. A mente mente. Você precisa entender isso. Gente, eu preciso finalizar porque eu tenho um atendimento no consultório 9h30. Na verdade é online. Eu nem sei de onde a pessoa é, meu Deus. Agora que eu lembrei que eu não sei se ela é de Joinville, se ela é desse estado, se ela é de São Paulo. Eu atendo pessoas do Brasil inteiro. Eu vou tomar um cafezinho, ainda bem que é online, porque dá tempo de eu tomar um café e atender aqui na minha sala. Eu vou fazer um DNA online agora. Era para ser ontem, só que eu fui no médico e acabou demorando mais do que deveria, daí eu não consegui atendê-la, daí eu passei para hoje. E ela já pagou, então a gente não pode mudar de novo, senão a pessoa pensa, meu Deus, eu paguei e a mulher não tá querendo me atender. Deixa eu só ver os comentários. Que aula, Adri, muito ensinamento, eu também sou... Gente, quem tá assistindo, vai fazendo uns prints da tela e manda pra mim por mensagem, porque eu queria ler depois com carinho tudo que tá escrito aqui. Faz um print da tela, manda pra mim por mensagem ali no direct ou no WhatsApp, o link tá na bio. Ali embaixo tem um comentário fixado. Posta esse print da tela no seu story e me marca. Hashtag acorda pra vida, @AdrianaEschmidt. E se você não faz parte do nosso movimento, manda uma mensagem pra mim que eu te coloco lá, tá? Que aula, Adri. Muitos ensinamentos e também sou chorona quando eu começo a agradecer. Adri, muito obrigado pelas suas palavras, obrigado pelo acolhimento, que Deus continue abençoando a sua vida. Você é maravilhosa, sou grata por todo aprendizado, dores em todas as articulações me travando ao ponto de não poder algum dia me levantar da cama, mas já estou me curando. Sueli, as articulações, elas representam o nosso julgamento em relação à vida, tá? Então, assim, para se curar das articulações, vamos lá. Não julgar nada e nem ninguém, nem você. Se você se julga incapaz, impotente, insuficiente, que você não vai dar conta, você não sabe ainda o valor que você tem. Daí você começa a adoecer das articulações. Ou se você julga uma pessoa que está do teu lado, essa pessoa poderia ser diferente, porque ele não me ajuda, porque isso, porque aquilo. Você começa a adoecer das articulações. Então, as articulações, elas representam o nosso julgamento em relação à vida. Qual que é o exercício de cura das articulações? Só por hoje não julgarei nada e nem ninguém. Muito menos eu. Você não pode se julgar. Se julgar sendo superior ou se julgar sendo inferior. Somos todos iguais. Eu não sou superior a vocês. Eu não sou melhor que ninguém que tá aqui. Eu sou igual a vocês. Eu tô acordando para a vida e ajudando vocês a acordarem também. Eu não sou um ser iluminado. Eu não sou um anjo que todo mundo fala. Não, eu sou uma pessoa normal, como vocês. Eu também tenho dor, também tenho sofrimento, eu também tenho várias coisas manifestadas no meu corpo que eu tô trabalhando a cura todos os dias. Já me curei de um monte de coisa, mas ainda tem coisas que eu vou fazer cirurgia, por exemplo, que é refluxo na safena na perna esquerda, que é de estados mentais anteriores, porque vai somatizando no nosso corpo. Então, eu não estou formando mais, só que tem coisas que estão no meu corpo que são somatizações de um antigo estado de ser, que eu tenho que ir lá e o médico vem, intervém e faz a cirurgia. Para que eu não crie mais isso na minha vida. Para que os ciclos não se repitam.
tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Tu é um anjo, Vera. Será? Só por hoje não julgarei nada nem ninguém. Altair Vicente, Adri, você é necessária na vida de muitas pessoas. Você é necessária. Lindas. Vocês me fazem chorar. Só por hoje não julgarei nada nem ninguém. Longe dos olhos e perto do coração. Oh, minha tia querida, te amo muito. Gente, se você não me segue aqui. Todos os dias às 8 horas da manhã a gente tem os nossos encontros. Se você não está no grupo ainda, manda uma mensagem para mim ali, ó, 47, tá fixado o comentário 9969-45301 e escreve acorda pra vida, que eu vou te colocar lá no nosso grupo de aprofundamento, tá bom? Gente, Jesus Cristo é o nosso mestre e nosso guru, tá? Eu não sou. Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Essa live vai ficar gravada e eu gostaria de ver o seu comentário nessa. Vocês não estão comentando, gente. Eu fico muito triste com isso. Muito triste. Mentira, não fico triste. Porque tudo aqui é genuíno e gratuito. Só que se vocês comentarem, sabe o que vai acontecer? O Instagram vai entregar mais para mais pessoas e mais pessoas vão acordar para a vida. A gente está aqui numa quantidade de pessoas que poderia ter 10 vezes mais se vocês compartilhassem, se vocês mandassem o aviãozinho, se vocês comentassem, se vocês pudessem pôr vai ali na minha live, vai ficar postada. Você vai no aviãozinho e escreve compartilhar no story embaixo e me marca @AdrianaEschmidt. Vou esperar isso, viu? Até amanhã, com a ajuda de Deus. Bora viver